Mina Matilda, tenho 81 anos, sou nascida em 19 de maio de 1942. Eu sou aposentada pela Universidade de São Paulo e faz 31 anos, 32 anos quase já, que eu me aposentei. Minha primeira ocupação, eu fui balconista de uma livraria Paulista, na cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Até 11 anos eu vivi com meus pais, num sítio, que meu pai administrava, cuidava do sítio. E aos 11 anos eu fui para a casa dos donos do sítio, para trabalhar na casa do dono do sítio, para ter condições de estudar, porque o sítio era muito longe da escola, eu não tinha idade para ir sozinha para a escola. Então eu fui trabalhar de doméstica na casa dos donos da chácara que meu pai trabalhava, porque meu pai veio como imigrante japonês para trabalhar no campo, com a abolição da escravatura. Eles estavam importando japoneses e os japoneses estavam disponibilizando imigração japonesa com a condição de ter 5 pessoas, não podia ser uma pessoa só. Então veio a família do meu pai, meus 2 irmãos e a mãe e a minha mãe. E aí vieram para o Brasil, e aí todos os filhos nasceram no Brasil e eu sou a 5ª filha desse casal. Depois que eu saí de lá, que meu pai já tinha se cumprido o prazo do contrato dele de trabalho, ele começou a trabalhar em outras chácaras quando eu já tinha 11 anos. E aí que meu pai, eu fui trabalhar na casa dos donos desse como doméstica. E aí depois disso, quando eu fiz 18 anos, eu fiz uma seleção e fui trabalhar em São Paulo já, e fui trabalhar no Hospital das Clínicas, do Recursos Humanos do Hospital das Clínicas. E depois disso, eu prestei seleção para Nestlé. Aliás, no Hospital das Clínicas eu fiquei 11 meses. Não tive nem direito a férias, porque eu não completei, faltou um dia para completar 1 ano. Então não tive nem direito às férias, eu fui trabalhar na Nestlé. E na Nestlé eu fiquei 4 anos, trabalhava no processamento de dados da Nestlé na Rua Consolação. Lá foi muito bom, interessante, porque tinha assim uma variedade muito grande de mão de obra e tudo. E aí depois eu fui selecionada e fui trabalhar depois na contabilidade, no setor de contabilidade. Eu estava trabalhando na seção de contabilidade e de lá eu fiz seleção para trabalhar na Universidade de São Paulo. E aí eu fiquei 4 anos na Universidade, na Nestlé, quando eu fiz o concurso, e passei a trabalhar na Universidade de São Paulo e fiquei até aposentar na Universidade de São Paulo. Do ano, não me lembro bem o ano, mas eu me aposentei em, deixa eu me lembrar, 69, setembro? Não, 72? Não. Não me lembro mais. Não, eu terminei até o 3º técnico. Não, quando eu estava no 2º técnico, como eu trabalhava na livraria, eu era comerciária. Então eu fui trabalhar numa escola que era mantido pela uma associação de funcionários do estado lá. E eu estava no 2º ano, e o curso para contador naquela época tinha que terminar o 3º ano, mas quando eu estava no 2º ano, o curso técnico de contabilidade, e só se formava, já se formava no 3º ano, já se formava, tirava o diploma de contador. Mas quando eu estava no 2º ano, ele
tornou nível universitário. Então eu não pude, eu fiquei só no segundo ano. E aí eu terminei o terceiro ano, mas eu tive só o nível de colegial técnico. Então, aí depois eu me casei e aí eu continuei estudando. Eu fiz o primeiro ano já casada de publicidade e propaganda. Mas aí era uma escola particular e era caríssimo e que também foi reconhecida pelo governo, então reconheceu e aí aumentou muito, 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 muito e foi reconhecido. Então o nível da escola também mudou muito, porque já era assim, e eu não tinha mais condições de pagar, aí eu larguei, não continuei o estudo. Eu já estava casada e aí eu também já estava grávida nessa época, e aí eu não continuei o estudo. Não, eu casei com 29. Uhum. E eu tive ela com 30, 31, por aí. Eu morava quando eu tive a Luciana, né? Eu tive a Luciana em Taboão da Serra. Taboão da Serra é Grande São Paulo. Fiquei 9 anos casada e separei mesmo em 9 anos. Depois de 9 anos eu me separei do meu marido com os 3 filhos. Aliás, com os 2 filhos. Eu já estava separada e eu fiquei sabendo que eu estava grávida de novo. Eu tive o terceiro filho em 81. Então eu continuei trabalhando. Eu entrei como escriturária, depois eu fui promovida a chefe de seção e, consequentemente, era chefe do expediente do Conselho Técnico Administrativo da Universidade de São Paulo, que naquela época ainda era uma universidade relativamente recente, né? Que ainda a administração era centralizada. Então, eu fazia parte, assim, na Secretaria-Geral da Reitoria como chefe do expediente do Conselho Técnico Administrativo. E substituía também a diretora do conselho, dos 3 conselhos, que era a direção da universidade, mas eu era substituta só. Mas eu teria que ter nível universitário para ser efetiva, e eu não podia ser de jeito nenhum, porque eu tinha 3 filhos. E eu não queria ser, eu também não teria como meta ser, porque eu não queria deixar a educação dos meus filhos por conta dos outros, porque aí eu não ia ter tempo para me dedicar aos meus filhos, e eu não queria, porque meus filhos não iam ser nada daquilo que eu gostaria que eles fossem, que eu queria era a educação dos meus filhos. Nesse momento você priorizou Priorizei ter mais tempo para os seus filhos. Isso, para ter tempo, né? Porque senão a gente não ia ter tempo nenhum, porque durante o dia ia trabalhar, tinha que continuar trabalhando, porque eu que mantinha meus 3 filhos. Sozinho? Sozinha, separada, continuei separada, porque eu também nem objetivei casamento para me dividir mais, além dos meus filhos. Eu não queria nada para mim. Então eu vivia, revezava com a doméstica, que cuidava dos meus filhos durante o dia, porque eu também não teria condições financeiras de manter uma mão de obra, né, particular. Então eu revezava com a empregada, com a doméstica e criei meus 3 filhos até entrar na universidade e continuar sempre depois. Dedicava aos meus filhos tempo integral. E procurei, então, mas a minha sorte também, que eu considero, porque eu trabalhava e convivia com pessoas, assim, de estudos, de nível, de oportunidades de vida iguais à minha quando eu era solteira, quando eu não tinha filhos. Então eu consegui não fiquei fora da realidade daquilo que era de estudantes, né? Morando em São Paulo,
E aí, como eu sempre gostei muito de artesanato, fazia bastante artesanato também, eu comecei a me dedicar ao artesanato e vender artesanatos por aí, para as pessoas, amigas, parentes e pessoas. E eu gosto muito de fazer isso e quero me aperfeiçoar isso. E eu também naquela época eu participei bastante assim de trabalhos sociais, de objetivos sociais, de conscientização, de informação, de conhecimento, de coisa. Então eu tenho procurado participar dessas coisas nas comunidades, nos lugares onde eu moro, nos lugares e eu quero continuar fazendo isso e eu quero continuar mantendo, sabe, esses meus objetivos em termos sociais mesmo. Então eu não continuei mais estudos, continuei dedicando aos meus filhos, aos meus netos, mesmo depois de aposentada, a família, que eu acho que é a base da sociedade, é a família. Se a família não está bem estruturada, bem formada, a sociedade não tem como ser, sabe? E é o que eu penso, né? É o que eu acho. Então, eu continuo dedicando a isso, sabe? Que é o que é o que eu gosto e o que eu penso e o que eu acho que vale a pena, porque não adianta nada. Social é consequência da formação, da formação do caráter e do ser humano, né? Para ser um bom pai, para ser um bom marido, bom esposo, um bom coisa, para formar novas gerações, tudo. Eu acho que é fundamental, é uma evolução, um crescimento e uma formação adequada para ter condições de ter um país, né, na base, né? O fundamental tem que vir do fundo, desde o começo, desde baixo, sabe? Não é ignorando o gatinhar, o mamar, a alimentação, a informação, o conhecimento, o comportamento na base. Eu participava de um grupo que ensinava em Osasco. Naquela época, no município de Osasco, esqueci como é que chamava o bairro agora. Mas eu não tinha conhecimento, então e faltava professor de ciências. E eu comecei a estudar ciências a nível ginasial para eles poderem prestar, como é que chamava, aqueles cursos de madureza que eles falavam, assim, para ir só fazer a prova. E a gente montou um curso assim, eu e meus colegas, e naquela época eu comecei a participar desse grupo, que veio um irmão meu e já estava casado, e meu ex-marido também participava desse grupo, e eu participava desse grupo. Eu comecei a estudar ciência e dava aula de ciências. Mas só que a gente não teve muito sucesso, porque o desnível do conhecimento, da informação e da vivência dessas pessoas era muito aquém, até desse nível de aprendizado. Mas a maior realização minha é que quando naquele tempo eles marcavam um curso, a prova de madureza, que eu saiba, né? Pelo menos que eu me lembre e que eu tomava conhecimento também, eles marcavam, não era sistemático essas coisas, eles marcavam isso. E aí eu fiquei feliz porque não tinha dado nem 50% da matéria de ciências da madureza, naquela época era curso ginasial, da primeira à quarta série, eu não tinha dado nem metade da prova. Mas eu explicava bem, porque eu sabia que eles não tinham uma vivência capaz de aproveitar bem as aulas do jeito que tinha que ter dado. Mas eu explicava bem, que daria, até já fazia uma relação com a realidade da vida deles. E eu fiquei feliz que teve um aluno que acertou 70% da prova, sabe? Eu me senti realizada, porque no meio uma pessoa, por mais que seja, você vê o desnível, né? Das pessoas que até procuram essas coisas. E a contraponto tinha um rapaz, por exemplo, que eu explicava para ele que ele tinha uma dificuldade tremenda. Eu explicava e não conseguia. Aí eu pedia: fulano, você entendeu? Você sabe? Então explica para ele.
Aí você entendeu? Aí eu falei, você entendeu? Então fala. Mas ele não conseguiu explicar. 3 pessoas diferentes falam assim, então você sabe? Você entendeu? Explica para ele, né? Sabe? E aí ele explicava, não conseguia. Ah, não adianta, dona Miriam, não adianta que eu não consigo. Não consigo, sabe? Não entendo. 3 pessoas, sabe? Eu não conseguia. Então tem essa coisa. Tem pessoas que querem, mas não tem uma alimentação adequada, sabe? Não tem um ambiente adequado, não tem relações, né? Que contribuam. Tem boa vontade, mas, sabe? Não alcança. Mas vale a pena. Um que a gente consegue já faz diferença para pelo menos aquele, né? Como eu costumo falar, eu estou dobrando o cabo de uma esperança. Minha validade já está vencida, já estou Vai parar de vir pra cá? na rota de volta. E então como eu sempre trabalhei muito, agitei muito, e eu estou difícil de desacelerar. Estou sentindo muita dificuldade nisso. Então eu me canso demais. E eu nem posso parar, porque quando eu paro, esfria o motor, aí eu não esquenta mais. Então eu estou procurando eu me domar assim para conseguir isso, sabe? E aceitando também a perdas que eu estou sentindo com relação à memória, né? Assim, principalmente. E se meu nível de perda está de acordo com a minha idade mesmo, ou será que é, né, deficiência de vitaminas, de proteínas? Então eu estou fazendo um acompanhamento médico bem bom aqui em Florianópolis, que eu estou morando agora em Florianópolis, 7 anos já, acho. E então eu estou acompanhando tudo isso aqui em Florianópolis, e graças a Deus o serviço do posto de saúde do meu bairro, eu soube, pelos estagiários que procuram aqui no posto, diz que é o melhor de referências melhores no Brasil todo. Eu já realizei, sinceramente, já realizei. Eu só queria que os meus filhos fossem cidadãos úteis, sabe? Que eu conseguisse isso. Porque o sentido, eu acho, eu sou espiritualista, não sou espírita, quero deixar claro que não sou espírita, sou espiritualista. E eu também não aceito orientação fechada, falar isso é errado, isso é certo, sabe? Não tem nada errado e certo, a pessoa tem que crescer sempre. Porque eu, como espiritualista, eu acho que a minha vida de ser humano, como ser humano, homem, né, ser humano, é uma etapa. E enquanto a gente não melhorar mesmo, enquanto ser humano, a gente não vai mudar, não vai crescer espiritualmente. O resto eu não sei o que vai ser, sabe? Depois vai subir, vai mudar, não sei também. Não posso dizer, não posso afirmar, mas pelo que eu tenho aprendido, a gente muda, não vai encarnar como ser humano. Pode ser que eu não me encarne, pode ser que eu encarne ainda como ser humano, porque eu também não sei o nível de cada etapa. Mas eu, sinceramente, não temo a morte, não temo, sabe? Não temo coisa nenhuma. Não temo mesmo, sinceramente. Tanto que às vezes eu fico até sem graça, porque um falecimento assim não mexe tanto comigo por causa disso, sabe? Porque eu acredito nisso. Porque não é possível que todo mundo tenha uma oportunidade com tanta coisa diferenciada que a gente vê entre os homens, entre as pessoas, sabe? E por que se estimula o crescimento e a melhora nesse nível, principalmente, sabe? Então, eu acho que a gente, conforme vai crescendo, a gente vai recebendo as compensações conforme as suas ações, sabe? Eu espero ter alcançado, eu espero, né? Porque a gente também não pode ser tão pretensiosa, porque eu não sei o nível, né? Não sei. Mas eu tô tranquila com relação a isso.
Então, às vezes, eu fico até sem graça, sabe? Quando eu vejo a notícia de uma pessoa, de um falecimento, não me comove tanto por causa disso, porque para mim é uma etapa, sabe? Ele vai para melhor se ele foi bom. Se não foi também, não sou eu. Então, cada um tem que mudar a si, sabe? Você que tem que estar... Não é egoísmo você falar que você que tem que estar bem, mas se você não está bem, você não pode ajudar os outros. Porque você fica com raiva, fica com inveja. Se não fica com inveja, você fica com aquela vontade. Você que tem que procurar, sabe? A sua. Você está bem para poder ajudar os outros. Se você não está bem, você não ajuda os outros. Porque você fica com raiva, você fica revoltado, você quer prejudicar, não, mas você fica, sabe, insatisfeito. Você está insatisfeito. E aí você faz coisa positiva quando você está insatisfeito. Você tem que se conhecer, procurar você melhorar para poder, sabe? E eu acho que eu fiz, né? Talvez eu tenha que crescer muito ainda, porque tem horas que eu fico brava e depois eu fico com raiva, aí depois passa, esfria, e aí eu falo, puxa vida, né? Eu tinha que ter tido mais paciência, né?